Boa tarde a todos. Hoje, no microfone, iremos receber um dos responsáveis pelo sucesso do programa CQC. Você ouve agora os melhores momentos da entrevista de Alex Baldin, roteirista do programa de humor. Eu me chamo Alex e eu fiz faculdade de Psicologia em Ribeirão Preto. Eu fui trabalhar num programa chamado Saca-Rolha, da Rede 21. Eu entrei num negócio de escrever tendo blog. Eu tinha um blog, tinha um portal de blogs, chamava Wunderblogs, que não existe mais. E esse portal de blogs chamou a atenção de um editor de São Paulo, chamado Fred Bilic, que era dono de uma editora que eu nem sei se existe mais, chamada Barracuda. E ele gostou e ele publicou um livro. Acho que talvez tenha sido o primeiro livro publicado de blog no Brasil. E isso foi assim, quando eu vi que dava talvez para eu viver de escrever, entendeu? Se a coisa que eu escrevo as pessoas gostam, e não só de comentarem, entrarem, mas após interessar um editor, não era só eu, eram outras pessoas juntas, mas além de, se as pessoas gostam a esse ponto de publicar, eu posso fazer isso para viver, entendeu? Porque o CQC é uma franquia, né? Tem no Chile, já teve na Espanha, não sei se voltou na Espanha, chegou até Israel. O único lugar que tem que não chama CQC é na Itália, se chama Le Iene, as hienas. Isso é o CQC. Se é esse programa que vão vir fazer aqui, eu quero muito participar, no Fantástico, em que eles punham um cameraman para cobrir a semana do Congresso, e eles ficavam flagrando os deputados na hora da votação, dormindo, vendo Playboy. O CQC seria até menos vexatório do que isso, entendeu? A gente perdeu muita liberdade, né, em muito sentido, tanto politicamente correto como essas coisas. As pessoas ali no CQC têm as suas simpatias ou não políticas, mas tentam também no máximo possível não usar isso. E eu, por exemplo, sei lá, como roteirista, seria impossível eu fazer uma piada, jamais, no clima que é o CQC, eu fazer e alguém lá que é mais justo falar assim, não vou falar isso porque eu discordo. Não, a piada tá, sabe, não interessa. O que pode acontecer é alguém falar, não vou falar isso porque a piada é chata. Mas não vou falar isso porque eu tenho simpatias, não acontece. Mas o roteiro CQC é certinho. Taz, a fala. Rafinha, a fala. Entendeu? Luke, a fala. O do Chile era um papel com um monte de coisa escrita e era meio uma zona. Eu não entendi como é que eles usavam aquilo e nem se aquilo era o roteiro, e nem se eles usam TP ou não, e talvez aquilo fosse a estrutura, mas o roteiro de verdade tinha o nome de TP e não mandaram, eu não sei. A gente vê as matérias, eu faço minhas anotações, ele faz as dele, e aí depois a gente se junta, compara as anotações e aí faz o roteiro. Baseado numa ideia minha ou numa ideia dele. Aí faz eu não tinha pensado nisso, eu tinha pensado nisso. A anotação, se possível, você faz a piada pronta. Porque, por exemplo, você tem para fazer o equilíbrio do programa. Quando as matérias estão ruins, o ideal é que o roteiro esteja bom para compensar. Mas é um problema, porque é difícil você fazer piada boa e você não dar uma matéria ruim. Quanto melhor é a matéria, mais fácil é fazer piada dela. Faça o roteiro antes. Antes do programa ir ao ar, como não tem TP, antes do programa ir ao ar, a gente passa o roteiro, a gente lê o roteiro, entendeu? Eu e o outro roteirista e o diretor lemos o roteiro junto com os 3 apresentadores. Porque eu sei que ele impõe muita restrição, sabe? Pra começar com a televisão aberta. Então você não pode fazer todo tipo de piada que te ocorre. Na verdade, você pode fazer um escopo muito pequeno de piada que te ocorre, assim, sei lá, talvez uns 20% só desse tipo de piada que te ocorre. Você não pode fazer as mais violentas, sabe? Você não pode fazer as mais idiotas, porque 90% das pessoas vão ficar pescando, entendeu? Você não pode fazer, nesse sentido é muito restritivo. Fazer humor para TV aberta tem umas limitações. Escrever o blog, por exemplo, é muito mais prazeroso. O problema de geral, se você não está conseguindo fazer uma piada, é que você está muito fixado num tipo, sabe, engessado em algum tipo de esquema, entendeu? E às vezes você não consegue sair, os americanos chamam de to think out of the box, né? Eles falam que é bom às vezes você ter um número maior de pessoas numa reunião, porque se você pega 2, por exemplo, como são só 2 no CQC, se eu e o outro roteirista, que é muito comum, ficamos engessados no esquema, é difícil sair, entendeu? No programa a gente deu uma notícia falsa de que tinham mandado milhas para a Argentina, puta que pariu. As pessoas acreditaram. Essa ideia foi colaborativa, assim, acho. A ideia de que... Não, mas olha só que engraçado. As pessoas falam, de extremo mau gosto, como assim? Vocês falam que as pessoas... Aí tinham no Twitter, vocês não têm parente na Argentina. A ideia de voltar da matéria do Obama com um presente do Obama foi do Taz. A ideia de que o presente fosse uma caixa com um botão foi minha. Aí tipo, a gente ficou no impasse. O que esse botão faz?
Aí pensamos lá umas coisas, e quem sugeriu a ideia de que o Botão mandasse um ataque nuclear contra a Argentina foi o diretor do programa, o Gonti, que é argentino. Nem tudo que eu fiz, eu prefiro fazer coisa humorística, mas nem tudo que eu fiz foi humorístico. Foi para Discovery Channel, chamava Aeroporto 24/7, acho que eram 5 ou 6 doc-reality, assim, sabe? Sobre o aeroporto e pegando várias... O Guarulhos. E pegando, sabe, assim, como é o dia a dia da polícia no aeroporto, como é o dia a dia do fiscal de pátio, o cara que fica lá estacionando o avião. Eu fui pegando essas coisas assim, e esse daí não era de humor, mas foi muito divertido de fazer. Então, se eu fosse mudar eu gosto de ser roteirista, mas o roteirista é um pouco chato no Brasil, porque os roteiros no Brasil não são bem executados. O tipo de programa que a gente oferece, o nível de profissionalismo com que se faz. A televisão brasileira é meio que o Brasil, assim, ela tem muito jeitinho, vai como vai, feio como fica. A televisão brasileira, em geral, é bem ruim mesmo, assim. Acho que desde, sei lá, 2012, 2013, a televisão americana vem superando o cinema. Você tem séries excelentes, assim, tanto dramáticas como cômicas, sabe? Como aquele Dramedy, que eles fazem, que é meio cômica, meio dramática. Mas isso aí, na verdade, isso aí é baseado no cumprimento estrito de uma ideia boa e bem executada. Se você é o cara que deu a ideia, o que vão oferecer para você depois de um tempo vão comprar a sua ideia. E uma vez que compraram a sua ideia, a execução fica a cargo de quem comprou. É a piada que o brasileiro gosta. O brasileiro é um regredido, né? Ele parece uma criança de 5 anos. Ele gosta de piada escatológica, sabe, de piada infantil com sexo. É um tipo de comédia que vale, mas no Brasil fica meio que quase restrito só a esse tipo de piada. Eu gosto muito de comédia italiana, sou muito fã do Monicelli. Pra mim, o mais engraçado é, sei lá, o L'Armata Branca Leone, como é que chama? O Exército, o Incrível Exército de Branca Leone. Amici Miei, lá, meus caros amigos, que é um tipo de comédia meio pastelão. Para ouvir a entrevista na íntegra, acesse a página do nosso programa www.radiomagma.com.br/microfone e continue sempre curtindo a nossa programação.